Do que ele vai falar? Como transformar leads em comissões através de estratégia de marketing e vendas e que desenvolve desde a captação até o fechamento do negócio. O Tiago vai apresentar para vocês uma evolução no mercado, que é a associação com uma plataforma digital para os seus negócios. É isso? Isso aí. Por favor. Obrigado. Obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado, Rosa. Obrigado, Ibresp. Parabéns, Paulo, Priscila. Muito bonito a sua fala, Priscila. Parabéns. Eu sei como é difícil se abrir assim na frente de todo mundo. E eu quero só aproveitar um gancho aqui do que ela... Eu sou entusiasta nesse assunto e eu estava falando, enquanto você falava, eu estava lembrando de uma conversa que eu tive na semana passada, onde eu falei justamente a mesma frase, que o quão conhecer a si próprio é determinante para que você consiga entender o outro, né? Então, se o nosso negócio, e eu estava falando com um empreendedor outro dia, que ele estava reclamando dos clientes, né? Mas o cliente é isso, o cliente é aquilo, o cliente é aquilo outro. E eu questionei ele, né? Falei, mas de quem é o interesse na relação? Quem interessa mais nessa, né? Se o interesse é seu, cabe a você entender a diferença que vai haver e se moldar ao outro, não é? Agora, não assumir um papel e ficar esperando que o outro se molde a você. Então, você está na posição errada, né? E eu acho isso tão importante que, na conversa, eu estava falando justamente sobre pessoas formadas na mesma universidade, no mesmo curso, na mesma turma, e que têm caminhos muito diferentes ao longo da vida. Uns muito bem-sucedidos e outros lá. Então você tem... o cara formou... Então a competência técnica é só um pedacinho, né, do que está por trás aí, por baixo, é super importante. Eu estou há mais tempo do que tá lá na Minibio ajudando empresários, né? Ali fala em 10 anos, mas a primeira vez que eu ajudei um empresário a montar um plano de negócios e esse plano de negócios fez com que ele enxergasse a possibilidade de ampliar o negócio dele, captar recursos, fechar parcerias e triplicou de tamanho. Eu tinha 21 anos, eu estava ainda na faculdade. E isso foi em 2001. Então, de lá para cá, foram inúmeras vezes. Minha jornada foram 17 anos no mercado financeiro. E quando você trabalha nas áreas em que eu trabalhei, eu me relacionava muito com empresários. Então, era parte da minha rotina ali, entender o empresário, entender a necessidade dele, fazer uma renegociação. Eu comecei no banco na cobrança. Então, assim que eu entrei, na primeira semana, já me deram lá uma lista de empresários que estavam endividados, que eu tinha que ir lá e negociar com o cara. Então, muito cedo eu fui entendendo, aprendendo, e eu venho de uma família de empreendedores, então isso é parte da minha cultura. E eu comecei a fazer isso sem cobrar nada. Esse caso que eu citei aí, eu fui cobrar lá na frente, ele acabou me remunerando pelo sucesso, mas eu não estava fazendo, eu nem sabia que eu estava fazendo direito. E isso foi se repetindo ao longo da minha vida várias vezes, e eu acabei encontrando um formato que atende muito esse meu anseio de ajudar empresários, que é o formato da franquia, que é um formato no qual você desenha um plano de negócio, você testa esse plano de negócio, você valida essas premissas, e aí você consegue fazer com que outras pessoas
tirem frutos dali, aproveitem aquilo ali, né? Então, eu acabei indo por esse caminho. Eu fiz uma transição de carreira aí perto dos 30, então eu fiz 17 anos de mercado imobiliário e eu fiz uma transição para o mundo digital ali na 2013, por ali, depois de um período aqui em São Paulo, voltei para o interior e nesse período que eu fui para o mundo digital, tudo que eu me coloco para fazer, eu vou a fundo, quero estudar, quero aprender, quero conhecer, quero entender a origem, de onde nasceu isso aqui. Se alguém está falando alguma coisa, aquilo me desperta o interesse, eu não fico satisfeito só com o que eu ouvi. Eu quero saber de onde ela soube aquilo, quero saber, e eu vou puxando o fio da meada. E isso me fez, eu fui em missão internacional, fui para o Vale do Silício, conheci as Big Techs, entrei no Google, entrei no Facebook, entrei nas grandes empresas de tecnologia que a gente utiliza hoje, entendi como é que elas funcionavam, e isso numa época que os smartphones ainda estavam começando. Se você pensar que o iPhone é de 2007, que o iPad é de 2011, que nessa fase aí, a gente está falando, em 2013, era 20% só dos celulares eram smartphones, 80% ainda era um celular tradicional que a gente utilizava. E eu fui ouvindo, aprendendo, estudando, e entendi que tinha um mundo novo surgindo, que era considerada a nova economia. Essa nova economia passava pelo digital, porque até então, até os anos 90, 95, você não tinha computador pessoal e você não tinha internet. Tudo isso começou ali nos anos 90. E a sociedade como um todo, as empresas, a estrutura toda, ela tinha outras raízes, né? E ela começou uma transição a partir dali. Então, as primeiras .com, os primeiros serviços digitais, levando anos para serem estabelecidos. Tudo isso acontecendo. Parece hoje um absurdo ir no banco, né? Quem foi mais de uma vez no banco? Quem foi uma vez no banco? Esse mês, nesse ano, não se vai mais. Era um negócio onde os bancos disputavam quem abria mais agência por ano. Hoje a corrida é para ver quem tem menos agência, quem fecha mais agência por ano, né? Entra um Nubank fazendo o que todos os outros fazem, cobrando até mais caro do que, se você olhar e ler a taxa de juros aplicada do Nubank, ele está entre os mais caros do mercado. E mesmo assim, ele consegue atrair um volume de usuários em 10 anos de existência maior do que o Banco do Brasil com 100 anos de existência. E tudo isso por conta dessa mudança que a gente está vivendo, né? Novas ferramentas, novas soluções, novas tecnologias. E o mercado imobiliário não é diferente disso, né? A gente não é uma bolha fora do planeta, nós estamos inseridos lá. Pensem nas escolas de datilografia, que de repente ali nos anos 90 se viram obsoletas. E de repente, você acha que o dono de uma escola de datilografia, ele foi lá e comprou um computador e começou a dar aula de computação? Nem todos. Nem todos. Alguns conseguiram se adaptar. Muitos saíram do mercado, não entendiam o outro bicho, o outro animal lá que era o computador. Aí vieram uma outra geração, a geração que aprendeu computação na escola, foi na faculdade, fez análise de sistemas, aí ele desenvolvia software, aquele cara que montava, que era fascinado por computadores. Aí ele foi lá, montou uma escola, começou a dar aula, começou a ser demandado, dar treinamento. E aí ele acabou substituindo aquele cara que tinha esse papel. Não era de se pensar que naturalmente o cara da datilografia, já que a tecnologia que ele ensinava foi substituído por uma nova, que ele representasse essa nova? Era de se imaginar isso, era de se esperar isso, mas não, nem a maioria, te falo que a maioria não aconteceu. E será que nós, que estamos numa
viemos de uma fase analógica, estamos indo para uma nova economia no mercado imobiliário. Será que nós vamos ser essas escolas de datilografia que vão se adaptar à nova realidade? Ou nós vamos sair do mercado e deixar com que a gente fique obsoleto, né? Isso é uma decisão, porque assim, imputa invariavelmente em novos conhecimentos, correr novos riscos, fazer as coisas diferentes, quebrar hábitos, mudar a cultura, não é? Deixa eu só conhecer um pouquinho vocês aqui. Quem aqui tem imobiliária? Quem trabalha como corretor em uma imobiliária? Quem é corretor autônomo? Tá. E quem não levantou a mão não é corretor? Aluno. Aluno ainda? Ah, legal. Boa. Então, quem é aluno? Só para eu ver a galera. Estão entrando agora no mercado, né? Legal. Então, show de bola. Porque o que eu ouço, que é muito comum, não só nesse segmento, mas aparece muito frequente nesse segmento, é a história do tal do lead. Então eu gosto de falar do lead, porque é um tema que aparece, mas não aparece num contexto bem claro. Então assim, quem já ouviu falar em lead aí? Só para eu entender. Legal. Quem entende que os leads são importantes e gostaria de receber lead, gosta de receber lead e... Todo mundo, mesmo quem é aluno, já sabe que precisa de lead? Então fica, todo mundo quer lead, é isso? Legal. E todo mundo tem, quem hoje recebeu o lead essa semana, atendeu o lead essa semana, só para eu entender quem está na realidade mesmo. Legal. Então assim, o que eu costumo contar uma historinha, que é a historinha do super lead. Porque o que eu mais ouço é uma reclamação, que ela começa mais ou menos assim. Cara, os leads que chegam são muito ruins. Eu tenho muito pouco lead, ou o lead é muito ruim. E assim, eu não vendo por conta do lead. Eu falei, caramba, quem que é esse lead que está atrapalhando a venda desse cara, né? Então vamos entender quem é esse lead, por que ele está atrapalhando a venda dele, né? Então assim, se você pensar, aí entra um pouquinho nesse contexto que eu contei para vocês. Houve uma transição na forma de se trabalhar. Antigamente, até esse momento que a gente está hoje, e a gente estava habituado a trabalhar de uma maneira muito mais analógica, em campo, fazendo plantão, fazendo pirata, abordando, pegando listagem, fazendo campanha em comércio. Não era assim que a galera trabalhava? E de repente começa a vir contatos direto no meu e-mail, direto no meu celular, contatos de pessoas começam a cair buscando aquilo ali, né? Então, legal, eu faço um anúncio no Facebook, eu faço um anúncio no Instagram, e eu começo a receber esses contatos, esses interessados aí em comprar. Legal. Numa primeira etapa da internet, onde tudo ainda estava em formação, era muito mais fácil você performar, porque você tinha menos concorrência, né? Então, muita gente tem na cabeça uma memória, era melhor, funcionava, parou de funcionar, eu captava, agora eu não capto mais. E outros nem tiveram essa experiência positiva, nunca tiveram uma experiência positiva com captação digital, mas seguem falando a mesma coisa. Os leads são ruins, não consigo captar, como se não houvesse uma outra forma de trabalhar. E aí a historinha que eu conto é a historinha do super lead. Eu falo que o super lead é um ser mitológico, que ele ronda as imobiliárias e ele se cadastra lá e pede contato, e quando o corretor liga ou manda uma mensagem, ele atende na hora,
ele sabe exatamente o que ele quer comprar, ele sabe o código do produto, para não dar trabalho para o corretor. Ele sabe quanto é o produto e ele fala que ele quer comprar aquele produto e ele compra na hora. E ele paga, tem dinheiro, crédito, tudo, sem problema nenhum. Esse é o super lead. E aí, o mito é que ficam rondando e contando essas histórias nos corredores das imobiliárias, é assim, cara, e o lead? E o super lead? Cadê o lead? E o super lead? Todo mundo quer atender esse, entende que o lead tem que ser esse cara, esse super lead. Qualquer coisa diferente disso não serve, é um lead ruim. Pensem na jornada de compra, tá, pessoal? Só para vocês entenderem a diferença do que a gente está falando aqui de um mito, né, de pegar um cara pronto para comprar, entre construir uma venda. Né? Então, pensa na jornada de compra, você tem as etapas dessa jornada onde o comprador vai passar. Numa primeira etapa, ele ainda está numa fase de descoberta, ele não sabe se casa, compra uma bicicleta, se ele vai viajar com aquele dinheiro, se ele quer uma casa ou quer um apartamento, ele não sabe nada ainda. Ele está ainda na fase aqui da descoberta ainda. Depois ele entra numa etapa que ele decidiu que ele quer comprar, mas ele começa a considerar as possibilidades, ele está na fase de consideração, ele ainda não sabe o que ele vai comprar. Se é aqui naquele bairro, 3 dormitórios, se é 2 dormitórios, você ainda está descobrindo. Depois que você decidiu, falou, é isso que eu quero comprar, aí você vai para a fase da compra, que aí é quanto é, como é que eu pago, parcelo, compro esse ou aquilo, você ainda tem as etapas todas para correr. O que a gente acaba fazendo, na maioria das vezes, quando a gente fala que o lead é ruim, é porque a gente associa erroneamente que todo contato que vier me procurar, toda vez que cai uma mensagem, uma ligação, é de um cara que já está na etapa final, decidido e sabe exatamente o que quer. Se não for assim, não me serve. E esse é um dos principais fatores que impactam a produtividade nas vendas. Eu falo muito dele porque ele faz com que o profissional de vendas descarte todos esses outros aqui em busca desse cara aqui. Então eu relego os meus leads em busca de um super lead imaginário, um ser mítico que vai vir decidido. E aí eu não faço o que eu preciso fazer, que é conduzir, construir com o comprador esse processo. Então, eu dei um exemplo outro dia, que imagine uma situação, imagine alguém que você goste muito, tá? Eu usei esse exemplo falando de parente, aí eu vi que nem todo parente você gosta muito, então não precisa ser parente, alguém que você goste muito. Então imagina alguém que você goste muito e fala assim, eu estou querendo comprar uma casa, eu estou querendo comprar um apartamento. É uma pessoa do seu ciclo, do seu relacionamento, e fala que está querendo comprar um imóvel. Você não vai pegar e conduzir essa pessoa, né? Naturalmente você vai falar, me fala um pouquinho mais do que você está precisando. Me fala um pouquinho mais do que você está pensando. Você não vai conversar com ela, você não vai ouvir ela, aí você não vai ajudar ela a pensar, você não vai falar, olha fulano, será que é isso mesmo que você precisa comprar? Será que se a Priscila tivesse consultado uma amiga naquele momento, poderia ter feito umas perguntas para ela, será que é a hora de você fazer isso? Será que é isso que você precisa? Você não faria isso? Todo mundo faria isso por uma pessoa que gosta, não é? Por que a gente não faz com o cliente? O que a gente faz? O cara cai, a gente manda uma lista para ele escolher, fala, ó, eu tenho essa lista aí de produtos. Isso é o maior pecado. Porque assim,
O cara não está pronto, ele não está na hora, você não sabe quem ele é. É um desserviço, isso só afasta a pessoa. Outra coisa, eu falo que eu quero um apartamento de 3 suítes no bairro tal. A pessoa me manda uma casa com 2 dormitórios no outro bairro. Esse cara não me ouve, ele não me entende, ele não sabe. Eu me afasto desse cara. Gente, e todo mundo... Isso demonstra que você, quando você executa atividades assim, é falta de empatia. Você está desenhando, executando a atividade baseado naquilo que é mais confortável e fácil para você. O que vai dar menos trabalho para você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar a lista aqui e ele olha o que eu tenho. Vou mandar o meu site e ele procura lá o que eu tenho. Lógico, para você faz muito sentido. Faz muito sentido para você. 0 sentido para quem está do outro lado. E se você não se colocar no lugar de quem está do outro lado, não tiver empatia, não conseguir se colocar no papel do consumidor, que é o que você faria se fosse uma pessoa que você gosta, você se colocaria no lugar, né? Se é uma pessoa que eu me preocupo com ela, eu vou me colocar no lugar dela e falar, olha, Pri, não é a hora, vamos pensar não sei o que, posso te trazer uma outra opção? Vamos pensar juntos? Você faria isso. E é isso que vai diferenciar alguém que tem sucesso de não. Isso pesa muito na experiência. Porque assim, quando eu estou procurando alguém, eu posso estar. Eu caí lá no formulário de um imóvel, eu caí lá, eu posso estar em todas essas etapas, concorda? Eu posso estar ainda numa fase que eu não sei se eu vou viajar ou se eu vou comprar um imóvel. Eu posso estar numa fase onde eu decidi que eu quero comprar um imóvel, mas ainda não estou seguro qual. E eu estou numa fase que eu já decidi que eu estou procurando um imóvel igual aquele. Os 3 casos vão preencher para pedir mais informação. Porque eles estão colhendo informação para poder tomar decisão. Nós somos assim. Pense em você na hora que você está no papel de comprador, que você precisa comprar o item, que você vai fazer uma compra que é uma compra super importante para você, que você não é uma compra trivial, que você vai fazer 1, 2 vezes na sua vida. Imagine quanta consideração você não vai ter, quanta pesquisa você não vai fazer, quantas pessoas você não vai procurar. Se ponha no lugar dele. Ele vai cair lá. E quando ele cai, e ele está no começo da jornada, e ele cai, ele se cadastra para pedir informação, de cara, assim, ele é afastado. Quem o atende, ao invés de acolher ele e desenhar com ele, entender ele, ouvir ele, falar, eu vou te ajudar, vamos juntos nesse processo, o que você faz? Você fala, cara, dá uma olhadinha aí, fica à vontade, se precisar de alguma coisa, estou aqui. São coisas que você pode... Pense o seguinte, se o que você está fazendo é mais encaminhando mensagem no WhatsApp do que ligando, atendendo, falando, ouvindo, você é facilmente substituível por uma máquina. Se for repetitivo, quão repetitivo é o seu trabalho? Cada vez mais fácil vai ser colocar uma máquina para executar funções repetitivas. Então, se é só na hora que o cara chegou, eu pegar o contato dele e mandar para ele um link com todos os produtos, eu ponho isso para fazer no automático. Então, olha, pensem sobre esses detalhezinhos. Assim, o que eu estou agregando de valor na mesa? A função de um profissional que está intermediando uma transação dessa magnitude, que é até reconhecida pela legislação, que obriga a ter protocolos, processos, uma formação, que o IBRESP está aqui para fazer esse papel. O papel é muito importante. A gente entra com essa consciência de que, olha, é um papel relevante, é um papel
importante aqui intermediando. Só que no dia a dia, eu caio nos meus próprios problemas, eu estou sem estímulo, estou sem tempo, estou sem interesse, estou cansado, estou lá embaixo. E aí, o que eu acabo fazendo? Agindo como um robô, no automático, só mando para ele. E aí, eventualmente, quem é esse cara? Esse cara é aquele cara que, uma vez ou outra, ele tem a sorte de cair um super lead e ele faz uma venda. Mas não foi ele que vendeu, não. Foi o cara que comprou dele. Fica tranquilo. Todo mundo, uma hora, vai ter uma oportunidade de pegar e fazer o atendimento a um comprador. Você só está atendendo o comprador. O cara já decidiu comprar. Você não fez a venda. Você não fez o processo de intermediação. Então, a ideia de refletir sobre o lead, de provocar essa discussão, porque falar em lead sem entender qual seria o movimento ideal, ouvir, entender. Se eu não tenho intimidade com aquela pessoa, se eu não sei, ela não é minha melhor amiga, não é uma pessoa que eu gosto muito do meu convívio, que eu quero ajudar, o que eu preciso? Entender, ouvir, eu preciso perguntar. Então assim, me conta um pouquinho mais de você. E eu não quero, olha a diferença. Me conta, se o cara está aqui no final, me conta o que você quer. Aí eu quero que o cara me fale que produto que ele quer. Qual empreendimento, qual bairro, quanto eu estou falando aqui. Mas se o cara está aqui, nessa etapa, eu tenho que perguntar assim, qual é a sua necessidade? Qual é o seu estilo de vida? O que você quer fazer? Quais são os seus planos? Quem é você? Qual é a sua história? Porque isso vai permitir com que eu me coloque no lugar dele e com o meu conhecimento técnico, com minha experiência, eu possa virar e falar, ó, eu no seu lugar faria isso, que é o que nós faríamos por qualquer pessoa que a gente goste. E é isso que a gente tem que fazer com um potencial comprador. Ao mudar isso aqui, ao invés de fazer uma venda pontual quando aparece um comprador e fazer um atendimento pontual a um comprador, eu passo a construir uma base de pessoas que confiam em mim, com quem eu me relaciono, e que na linha do tempo eu passo a ser a referência para ela nesse assunto. Cara, se eu tenho uma pessoa que eu conheço, todos nós queremos evitar o esforço, queremos evitar o processo de troca, de aprendizado. Se eu tenho uma pessoa que me inspira confiança, que eu conheço, que ela domina um assunto, eu não vou procurar estudar aquele assunto do zero. Eu vou recorrer a ela. Falar, cara, eu estou querendo comprar um carro, você trabalha, é um cara que eu conheço há muitos anos, trabalha com carro, me ajuda, o que você faria? Você passa a ser essa pessoa quando ela pensar em imóvel. E aí vem ela, vem o tio dela, vem o primo dela, porque ela passa a falar de você como a pessoa que ela tem como referência. Então, não é sobre atender compradores. Pegar um lead, atender um lead, não é atender um comprador. Atender um lead, você tem que entender ali que o lead é uma pessoa que ela pode estar em algum momento da jornada de compra e que você não sabe qual é o momento da jornada dela até você conversar com ela. E sem saber qual o momento que ela está, você não tem como se posicionar. Você não tem como saber o que falar. Então, não é sem perguntar nada, não ou perguntando muito pouco, coisas muito específicas, já sair mandando um monte de material. Por favor, não façam com o outro o que vocês não gostariam que fizessem com você. É um princípio basiquinho. E se você olhar na hora antes de fazer, se você seguir esse princípio, começar a se observar, falar, cara, se eu tivesse naquele outro lado da mesa, o que eu gostaria?
Se fosse uma pessoa queridíssima minha, como eu conduziria isso? E aí você vai passar a olhar essa pessoa e falar, como é que eu torno essa pessoa íntima? Como é que eu conheço essa pessoa o suficiente para falar para ela se eu faço ou não? Chega num ponto, pessoal, de você falar assim, não compra. Você vai abrir mão de fazer aquela venda para fazer uma outra, porque você não vai fazer uma venda de algo que você não acredita que é bom para ele. E essa verdade, isso vai mudar a sua relação com o seu interlocutor. A pessoa que está lá do outro lado vai falar, puta, se ele está falando algo que depõe os interesses dele, depõe contra os interesses dele, cara, é um cara que eu posso confiar. Então, porque existe um paradigma estabelecido de que corretor, Deus me livre, não quero ver perto de mim, não quero falar com isso. Justamente porque existe o caso que a gente estava falando aqui, do cara que põe a plaquinha dele lá e não quer falar com o corretor para vender o imóvel dele. Porque não é porque ele acha caro os 6% da comissão, é porque ele não vê valor em pagar uma comissão para fazer algo que ele vai ter que fazer. Que o corretor vai chegar lá, ele vai mandar o proprietário lá, não vai saber falar nada do imóvel dele, não vai saber falar. Aí ele prefere falar assim, não, deixa que eu faço para fazer isso aí. E é pior, não é um negócio nulo, é ruim a experiência. Então o cara fala assim, eu pago 10% para não ter que lidar com o tal do corretor. É esse jeito que o cara vai pensar. Então assim, precisamos mudar esse paradigma. E aí a ideia de montar uma marca, criar um plano de negócio, criar métodos de trabalho, trazer ferramentas, é justamente para transformar corretores em empreendedores. A ideia é fazer com que ele pense diferente, que ele tenha uma visão mais holística, uma visão mais ampla de tudo e que ele haja de uma maneira diferente. Então, hoje nós estamos com... Eu passei toda a jornada tradicional, né? Montei a imobiliária, fiz venda, fiz lançamento, contratei corretor, cresci, montei tecnologia, montei plataforma, fui estabelecendo os processos, aí licenciei esse método, licenciei a minha marca para outros corretores em outras cidades poderem utilizar. Hoje nós estamos em 5 cidades. E agora a gente entende que é o momento de trazer outras pessoas que não queiram abrir sozinhos uma escola de datilografia e que estejam dispostos a abrir juntos uma .com, uma empresa da nova economia. Então, foi com essa visão que eu montei a Urbay, essa empresa. Hoje a gente tem uma base grande de imóveis, hoje a gente já tem aí um histórico bacana, a gente está com outros parceiros no mercado. Então, para quem tem interesse em entrar de uma maneira mais profissional, é o caminho aí que a gente vem oferecer. Tá bom? Obrigado, pessoal. Ótimo dia.